Olá, galera, tudo bom? Bom, conforme o combinado, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a história do jazz, né? O surgimento do jazz, de onde que veio essa dança tão gostosa, essa arte que a gente tanto aprecia hoje. O jazz, ele é uma dança que ela tem as raízes africanas. Então pode-se dizer que ele surgiu nos navios negreiros. Ele teve visibilidade, na realidade, nos navios negreiros. Os escravos que eram levados nesses navios usavam a dança como uma maneira de preservar a saúde. Naquela época não existia. Eles não tinham uma boa alimentação, não tinham como treinar como nós treinamos hoje em dia, em academia, isso e aquilo. Então a maneira que eles tinham para preservar a saúde deles era a dança. E eles dançavam dentro dos navios. Eles dançavam não só para preservar a saúde, mas também como uma maneira de falar, porque eles não tinham voz, né? Eles não podiam colocar a sua opinião e ainda assim, às vezes nem entendiam a língua um dos outros, mas eles tinham que se expressar de alguma maneira. E a dança na cultura africana, ela é usada assim em diversos momentos. Em casamento tem dança, em cultos religiosos tem dança, basicamente em tudo, né? A dança e a música é muito presente nas culturas africanas. E daí eles trouxeram isso para dentro dos navios. Então eles dançavam ao som de tambores, né? Que era o que eles tinham ali. E eles dançavam satirizando a dança dos brancos, que era a valsa, a quadrilha. E os comandantes dos navios começaram a perceber que eles satirizavam a dança deles. Então eles proibiram, teve a proibição de tambores. E daí, nesse momento, os escravos começaram a procurar novas formas de dançar que não com os tambores. Então, eles começaram a se adaptar a novos ritmos. E foi aí que surgiu o jazz. E quando surgiu o jazz, os brancos olharam e acharam muito interessante, porque era difícil ver uma dança que usava tanto o ritmo, né? Que se adaptava tanto ao ritmo, que tinha essa nuance, né? E através desse interesse, eles pensaram em como eles poderiam usar isso que os negros faziam, né? Esse jazz, de uma maneira que pudesse sair dali, sair, porque era muito pequeno o espaço que o negro tinha. Então eles não tinham visibilidade, não podiam ter visibilidade. Antes da emancipação, os negros não podiam ter essa visibilidade. Então, assim, o que os brancos conheciam da cultura negra, das danças, dos ritmos, era muito por entretenimento. Então, cada escravo entretinha o seu senhor, entendeu? Mas a pedido do senhor, não tinha uma autonomia do negro. E daí, com o surgimento do cristianismo protestante, eles conseguiram pegar um pouco desse jazz que eles viam os escravos fazendo e colocar dentro dos musicais religiosos. Então, eram ritmos diferentes do clássico. Daí eles falaram, nossa, como que a gente vai... que tipo de dança que a gente pode colocar nas músicas cristãs, nos nossos musicais cristãos? E daí eles falaram, vamos colocar esse jazz. Não tinha essa denominação ainda, né, de jazz. Mas vamos colocar essa dança que os escravos fazem, porque ela se adapta aos ritmos. E além de se adaptar aos ritmos, ela também tinha muitas características particulares. Tinha a expressão, a força, e era algo que chamava muita atenção. Então eles pegaram essas danças e colocaram nos musicais cristãos. E daí, com o tempo, isso foi crescendo. Os brancos, eles viram uma oportunidade de usar isso que os negros tinham. Essa dança tão característica, tão forte, que chamava tanto atenção. Então, eles começaram a desenvolver isso. E começaram a levar para Europa, Estados Unidos, enfim. Começaram a levar isso, essa dança. E daí que é o que nós conhecemos hoje como jazz, né? O jazz, ele ganhou uma visibilidade muito grande depois dos palcos da Broadway, que foi quando todo mundo viu, entendeu? Todo mundo teve acesso ao jazz.
E o jazz, ele é uma dança que ele é considerado uma dança de improviso. Então, ele permite que o bailarino, o intérprete, ele trabalhe sobre várias nuances. Então, hoje em dia tem vários estilos de jazz. Tem o jazz lírico, tem o jazz soul, tem o jazz funk, tem o street jazz, tem muitos tipos de jazz contemporâneo. E por que existem todos esses tipos de jazz hoje? Justamente porque o jazz, ele dança conforme o ritmo, então qualquer música você consegue dançar um jazz. E isso foi o que fez ele crescer tanto. E foi mais ou menos isso, os brancos pegaram a base que eles tinham da dança africana e adaptaram ela de acordo com as bases que eles tinham de outras danças. Então, do balé, por exemplo, que o balé ele é uma dança que ela tem muita técnica, e muita da técnica do balé nós usamos no jazz. Então, isso foi uma adaptação, a questão rítmica, enfim, diversas coisas para que nós tivéssemos hoje o que nós chamamos de jazz. E o jazz hoje, ele é muito valorizado, né? Praticamente todas as escolas de dança hoje, elas oferecem balé, jazz e contemporâneo. E é uma coisa que, assim, antigamente tinha um certo monopólio, assim, do balé. E hoje não, hoje o jazz, ele tem o seu espaço, né? E isso se deve muito ao que o jazz traz para as pessoas. As sensações, como ele consegue alcançar as pessoas. E isso se deve muito às características que o jazz tem da dança africana, entendeu? Que é a expressividade fora do comum, muita expressividade, tanto corporal quanto facial. Enfim, o jazz ele tem essa característica de potencializar cada parte do seu corpo. Então, se você fizer um braço, não vai ser um braço simples, vai ser o braço, entendeu? Tem o externo, né, aberto, a gente trabalha muito com essa projeção de externo, força, muita força, principalmente no core, né, que é o nosso centro do corpo, muita força, giros, saltos, alongamento, muita flexibilidade. E eu acho que principalmente por essa comunicação, né? Que o jazz ele permite que nós falemos. E como é engraçado, né? Porque desde os navios, os negros usavam o jazz, né? A dança como uma maneira de se expressar, de falar o que eles não poderiam ou que não seriam ouvidos se falassem. E hoje a gente tem isso muito nítido no jazz. Ele é sim uma maneira de comunicar, é uma maneira de se expressar. Então, eu acho que essa é a grande magia que a gente consegue ver no jazz hoje. Ele é uma dança que ele chega até nós. Não tem como você assistir um dueto de jazz, assistir um solo, uma coreografia de jazz em si e você não ser tocado. Você sair exatamente do mesmo jeito que você entrou. Então, ele traz essa bagagem pra gente, né? Essa bagagem que nós colocamos no palco ou em qualquer lugar que nós venhamos a dançar. E, gente, eu acho que é isso. Eu acho que é sempre bom a gente entender um pouco mais do que a gente faz, não só fazer, eu vou lá fazer uma aulinha de jazz, toco umas musiquinhas legais, eu danço e tal. É mais do que isso, né? É uma herança de uma raiz antiguíssima, sabe? De uma raiz que não tinha voz. E hoje nós temos essa voz. E a gente usa ela quando a gente dança. Então eu acho que isso é incrível e eu acho muito importante que nós saibamos de onde vem tudo isso. Que o jazz ele é tudo isso, né? Eu costumo falar, o jazz ele não é só uma dança, ele é tudo isso. E é por esse motivo que o jazz é tudo isso. Porque a herança que ele tem é muito grande, é muito forte, é muito rica, né? Em todos os sentidos. Então, é isso, gente. Falei bem pouquinho, mas eu espero que tenha dado para entender um pouco da história. Nós não temos um conteúdo teórico muito grande com relação ao surgimento, à história mesmo do jazz. Porque por vir de escravos e tal, a gente não tem
um conteúdo de falar assim, olha, ele nasceu no dia tal, do tal, do tal. Mas por isso eu escolhi, assim, falar um pouquinho de um modo geral mesmo, não especificando nada, mas porque tem muita divergência com relação à parte teórica, tem lugar que fala uma coisa, tem lugar que fala outra, assim como tudo, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Procurem saber sobre os diversos estilos de jazz que temos aí no mundo hoje. E é isso. Próxima vez que vocês dançarem, pensem em tudo que vocês carregam em si por dançar o jazz. Gente, beijão. Ótimo dia pra vocês. Tchau, tchau.